Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta, damos continuidade à Escola Bíblica Dominical, continuamos nosso estudo da carta aos Romanos. Agora vamos para a lição 11. Na verdade, a lição 10 eu atropelei e não vi que havia mais uma lição aí, a lição 10. Mas eu já passei toda a lição 10 na lição passada. Então nós vamos pular da 9 para a 11, porque eu englobei já a lição 10, não prestei atenção, né? Que é o passado de Israel com Deus. Romanos 9, todo o capítulo 9, a porção que nós temos é capítulos 9, 10 e 11. Assim como do capítulo 1 até o capítulo 8, Paulo tratou de um assunto, da graça de Deus e dos cuidados de Deus. Agora, 9, 10 e 11, ele vai entrar num tema próprio que retorna depois ali no capítulo 12. Então, 9, 10 e 11 tem que ser lido como um bloco. É um assunto só. Só se compreende lendo 9, 10 e 11, todo ele, né? E os dois primeiros pontos de hoje, a tristeza e a angústia do apóstolo e a pergunta sobre se a promessa de Deus falhou. Deixa eu te mostrar aqui em Mambaí, agora chegando à meia-noite, nós vamos chegar a 21 graus e na madrugada vamos descer até 17 graus. Então nós estamos caminhando agora, devemos estar com uns 22, estamos caminhando aí para os 21 graus e a temperatura irá baixando, né? Então aqui, o passado de Israel com Deus. Passado de Israel com Deus é o título que o pastor Vanderly Alves Neto colocou aqui nesta lição, colocando como texto-chave o versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, como alvo, que você, ao estudar essa lição, vai compreender os propósitos de Deus para Israel na encarnação de Jesus e também na promessa do retorno de Cristo. Então, oramos. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, eu me reúno, Senhor, agora pela fé e pelos vínculos do Teu Espírito Santo, com cada pessoa que estará participando, meu Deus, desse estudo da Tua Palavra. Toda a Tua Palavra é útil para edificação, para fortalecimento na fé. E enfim, Senhor, que esses propósitos da Tua Palavra venham se cumprir em nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. A nossa lição, meus comentaristas, segundo alguns comentaristas, os capítulos 9, 10 e 11, que são este bloco de Romanos, são dos trechos mais complexos de toda a Bíblia. Então, bom, nessa carta aos Romanos, a gente tem as coisas difíceis que Paulo escreveu, as mais difíceis, né? O capítulo 7 é um dos textos bem difíceis de se entender. E esse bloco todo, 9 e 10 e 11, né? Conforme diz aí o pastor Vanderly, é um dos mais complexos. O pastor Hernandes Lopes, comentarista, várias obras publicadas, inclusive sobre os Romanos, né? Carta aos Romanos, citando aí um autor que é o Davi Stern, afirma que os capítulos 9 a 11, eles contêm uma discussão completa, importante e completa do Novo Testamento sobre o povo judeu.
Cada capítulo 9, 10 e 11 aborda um aspecto diferente da relação de Deus com Israel, no passado, no presente e no futuro. A gente recapitula aqui com você que a igreja em Roma, então ela tinha na sua membresia quantidades, alguma maior do que a outra, de gentios e de judeus também, né? E os judeus vivendo, judeus cristãos, mas vivendo pela cultura e até por alguns rituais judaicos. E os gentios livres dessa cultura, e isso estava causando contenda entre lá a membresia e os irmãos, né? Muito bem. O capítulo 9, que a gente vai estudar hoje, ele relata o passado fracassado do povo de Israel e o propósito da eleição de Deus. Eu quero te lembrar aqui, ó, o capítulo 9 vem logo em seguida a essa final do capítulo 8, né? Onde vem falando que todas as coisas cooperam aos que ele de antemão conheceu, predestinou, e o que predestinou chamou, os que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Então, vem perguntando aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Já vimos isso aqui, as várias perguntas, né? E que estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas logo aqui, então vem a pergunta da eleição. Se aqueles a quem Deus elegeu, ele chamou, etc. A pergunta o propósito de Deus, o propósito de Deus para com Israel, fracassou? Quem é que fracassou? O povo de Israel ou Deus fracassou, né? O John Stott, teólogo contemporâneo muito importante, diz que Romanos 9 aborda a posição singular do povo de Israel no propósito de Deus. Para Paulo, a incredulidade de Israel vai além de um problema intelectual. Muito bem. Vamos estudar o capítulo 9 sob a perspectiva do sentimento de Paulo e dos 4 questionamentos que ele faz, né? Romanos 9, de 1 a 5, nos diz assim: é aceito por todos que isso aqui é um bloco de introdução, né, ao que vai ser tratado nos capítulos 9, 10 e 11. Então, Paulo começa dizendo, primeiro, que eu digo a verdade. Ele faz essa ênfase de colocar aí que ele está falando a verdade. E depois ele diz a verdade em Cristo. Digo a verdade em Cristo. E enfatiza, não minto. E além de dizer a verdade em Cristo e que não mente, a sua consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Aí vem aqui 2 pontos. Então, mas isso aí é quase que um juramento. Paulo diz, eu juro, eu digo em Cristo, eu não minto, eu falo por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Isso é um contraste muito grande com essas notas de júbilo no final do capítulo 8. Eu estou bem certo de que nada pode me separar, que quem pode, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Aí ele vem aqui abruptamente, sem mais, e diz que sente grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, conforme essa tradução que a gente usou aqui,
eu desejaria ser anátema, né? Desejaria ser separado, ou anástima, nós vamos ver o que significa. Significa separado de Cristo. Amaldiçoado ou anátema, que quer dizer separado de Cristo. Por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Uma ênfase aqui é na expressão separado de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é que os seus irmãos estão separados de Cristo. Essa é a frase dura. Separados de Cristo, compatriotas segundo a carne. Isso nos coloca, Paulo vai dizer que esses seus irmãos são pessoas que convivem com as coisas de Deus, mas estão separados de Deus. Veja que terrível, né? Porque aqui ele diz assim, olha, são israelitas, a eles pertence a adoção. Irmãos, Israel, no Antigo Testamento, Deus chama de meu filho. Quando no Egito, ele diz a Faraó, Israel, meu filho. O profeta Oséias, meu filho. Então Deus chama Israel de filho, né? Eu adotei vocês são meus filhos. Seria a família de Deus no Antigo Testamento. Então continua chamando eles aqui, olha, a glória, né? Nós estamos vendo, irmãos, isso aqui sendo aplicado, vimos na lição passada, à igreja. A igreja é adotada, somos os filhos adotivos. Vimos que a igreja está destinada à glória, que significa autoridade, poder e governo. As alianças, né? Nós temos a aliança com Abraão, nós temos a aliança com Moisés no Sinai, e nós temos a aliança com os patriarcas todos, né? E depois a aliança do Monte Sinai, a aliança com Davi, jamais faltaria alguém que reinasse. Mas com a igreja tem a aliança, nova aliança no meu sangue. A promulgação da lei, né? A lei é santa, boa, agradável, pertence a eles, né? Enquanto que a nós, irmãos, pertence a promulgação do Evangelho. O culto, no caso deles, o culto no templo, com todo o sacerdócio levítico, o sacrifício de animais, de etc., e as promessas, né? Então veja bem, esse povo que diz de meus irmãos, separados de Cristo, eles caminham aqui dentro de todos eles são separados de Cristo, mas tem dentro deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo. Agora é interessante, aqui que diz assim, são dele, a eles pertence, deles são. Agora o Cristo, quando diz, o Cristo não diz que pertence a eles, diz que descende deles, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre e amém. Muito bem. Uma colocação para nós seríamos nós dizermos como Paulo, sinto grande dor, tristeza, incessante dor por causa dos meus irmãos. Irmãos, na igreja, é bíblico, infelizmente, temos muitos irmãos, mas que estão separados de Cristo.
estão separadas de Cristo. Na carta aos Gálatas, Paulo fala de pessoas que caíram da graça, e inclusive se faz uma pergunta, né? Por que que na igreja tem tanta gente separada de Cristo? No texto da ceia, Coríntios 11, o apóstolo diz: entre vocês há muitos fracos e doentes. Então, Paulo diz: na igreja tem muita gente fraca e doente. Ele está falando ali espiritualmente, na fé, e etc. Né? Por que que na igreja é assim? E nós sentimos a mesma dor, né? Julgando que nós pertencemos aos que estão em comunhão com Deus, julgando isso, que nós pertencemos aos que estão em comunhão com Deus, mas tem muito evangélico de nome, fala cristão nominal, ele é cristão nominal, mas ele não é engajado no reino, ele não é engajado na pregação do evangelho, e não leva uma vida de oração, nem de meditação, enfim, está na igreja, mas não está em Cristo. É o que Paulo diz aqui do seu povo, que estava na palavra, estava no culto, celebrava as promessas, se diz filho de Deus, se diz, vou abrir aqui sem querer, se diz filho de Deus, e etc. Então, por esses, Paulo sente grande tristeza, incessante dor no coração. Então, vem uma questão para nós. Nós sentimos o mesmo ao ver a situação de uma quantidade. Paulo diz em Romanos que são muitos, né? Que estão vivendo nessa situação. Mas aqui, irmãos, então, voltando ao texto, ele diz, né? Agora, sobre esse texto, irmãos, Cristo segundo a carne, o qual é para todos, Deus bendito para todos sempre. Nós temos aqui uma questão de pontuação, onde não se pode dizer com certeza que aqui está dizendo que Cristo é Deus. Aqui pode existir um ponto. Na verdade, os originais não têm ponto, mas irmão, às vezes Deus não precisa que a gente force textos para provar que Jesus é Deus. Às vezes a gente força. E as testemunhas de Jeová pega exatamente onde a gente força para dizer que nós estamos forçando. Então esse texto aqui, deixa eu colocar numa outra linguagem aqui para a gente ver, olha. Aonde está aqui, né? Há uma dúvida sobre a correta tradução e interpretação. Ó, Cristo que é Deus. Lá nem diz isso aqui. Vamos ver aqui qual é a opção aqui da... Ou seja, Cristo que é sobretudo, Deus seja louvado para todos sempre. Então aqui não é certo, absolutamente, isso não é certo. Provado. Que aqui está se falando que Cristo que é Deus. Então pode ser isso aqui. É Cristo, a pontuação aqui. Cristo é sobretudo e Deus seja louvado para sempre. Aqui na Nova Almeida Atualizada, Cristo qual é sobre todos, ponto. Deus seja bendito para sempre. Então você vai encontrar, nós não precisamos forçar, porque tem outros inúmeros textos que são óbvios, que está atribuindo a Jesus o título de Deus. Esse Romanos 9,5 é incerto se está atribuindo a Jesus o título de Deus. Né? Isso não tá dizendo que a Bíblia afirma no Novo Testamento e em várias outras. Mas a gente não pode pegar e forçar que seja, porque fica complicado para a gente, né? Então vamos ver. Ó,
Paulo, nesse trecho, 9 de 1 a 5, demonstra profunda tristeza e angústia ao mesmo tempo em que manifesta grande amor pelo povo de Israel. O apóstolo se expressa sinceramente, tenta persuadir os leitores a acreditarem nele. Bom, os destinatários da carta, na igreja em Roma, para onde a carta estava endereçada, haveria audiência gentílica e haveria audiência judaica, né? E nem todos os judeus que ouviriam isso eram exatamente convertidos. Muitos deles estavam com um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo. Então, não pode ser. Os judeus não criam que Paulo os amasse tanto. Por isso ele evoca o testemunho de Cristo e do Espírito Santo para reforçar o seu argumento, né? Você veja que aqui Paulo diz aqui, o Espírito Santo em Cristo, digo em Cristo, por meio do Espírito Santo. Paulo vai invocando aí essas testemunhas para dizer isso aqui, olha, eu não minto quando eu digo que eu mesmo gostaria de ser amaldiçoado por amor de vocês. Eu não minto, estou sendo sincero, o meu amor por vocês chega a este ponto. Então Paulo desejou ser maldito para que seus compatriotas fossem benditos. Não, deixe-me ver aqui, porque também Moisés, no Antigo Testamento, agora me foge a memória, deixa eu ver se eu acerto aqui, em Êxodo, vamos ver se foi 33, onde Moisés, a intercessão de Moisés. Onde Moisés diz assim, risca o meu nome, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não tinha separado, eu acho aqui para você, livro da vida no Antigo Testamento, livro da vida nos escritos de Moisés, onde Moisés diz assim, risca o meu nome, risca, vamos ver aqui onde tem. Aqui, Moisés em Êxodo 32, ele faz algo parecido. Ele diz assim. Onde é que foi? Então veja bem. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês pecaram. E tornou Moisés ao Senhor e disse, esse povo cometeu o pecado. Então ele diz, agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão risca-me do teu livro. Perdoa este povo, ou então me risca do teu livro. Moisés disse algo semelhante ao que Paulo está dizendo ali. Risca o meu nome, mas não risca o nome deles. Deixa eles no teu livro. Se eu preciso riscar meu nome, que risque. Então Paulo também diz assim, eu desejaria. Quer dizer, Paulo tem conhecimento de que isso não é possível. Isto não é possível. Porque a resposta de Deus aqui, que eu até acho que não foi assim muito diplomática, agora, muito bem, aquele que tiver pecado contra mim, esse eu riscarei do meu livro. O Senhor diz, Moisés, o livro é meu. Você não tem nenhuma autoridade para determinar quem vai ser escrito, quem vai ser riscado. Eu escrevi seu nome eu não vou riscar não. O deles eu vou riscar. Então, irmãos, é algo parecido, não é algo novo na história de Israel.
esse pedido aqui: eu desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas. É a mesma oração que Moisés fez, só que o Senhor não atende essa oração. Muito bem. O apóstolo gentil estava disposto a ir para o inferno, a fim de que seus irmãos, segundo a carne, fossem para o céu. O que levou o apóstolo a uma atitude tão extrema? Diz aqui, primeiro, a incredulidade dos judeus que ainda estavam atrelados à tradição religiosa, sem Cristo e sem salvação. Isso vai estar lá em Romanos 10, né? Vai estar aqui em Romanos 10. Vamos ver aqui rapidinho, versículos 1 ao 4. Ó, Romanos 10, 1 ao 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, os israelitas, é que para que sejam salvos. Né? Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, mas os judeus continuavam, esses lá do dia de Paulo, lá em Roma, esperando um perdão, uma justificação, com base nas obras próprias da observância da lei. Eu vou observar a lei, e pela minha observância da lei, eu serei. Mas o texto aqui, é claro, diz assim, que o fim da lei é Cristo, né? Ou seja, a parte de Cristo não há salvação. Por mais que tenham zelo, veja bem assim, ó, porque eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Qual é o entendimento? Que o fim da lei é Cristo, e sem Cristo não há forma alguma para isso acontecer, né? E segundo, o fato de seus irmãos permanecerem incrédulos e não reconhecerem os privilégios que os cercavam. Muito bem. Romanos para hoje. Como cristãos, tomaríamos Deus por testemunha para reforçar um argumento sobre a nossa convicção de fé? Tomar Deus por testemunha? Você já fez isso alguma vez? Tomo Deus por testemunha, é o que Paulo fez. Tomo Cristo por testemunha, tomo o Espírito Santo por testemunha de que fala a verdade, de que eu não minto, o amor que tenho por eles e o desejo que tenho da salvação deles, ao ponto que, se fosse possível, trocaria o meu nome, sendo riscado do livro, para que o nome deles então pudesse ser escrito, né? Então vem aqui a pergunta também. Quando olhamos para a situação miserável em que o mundo se encontra, o que causa mais angústia e tristeza em nosso coração? Agora, os autores que eu li diz que a gente deveria perguntar assim: quando olhamos para a situação miserável em que a igreja se encontra, quer dizer, a igreja no sentido da membresia, né? Aquela que Paulo diz em Coríntios 11, muitos fracos e doentes. Então, é uma situação miserável da igreja, não é de agora não, mas é agora, é a igreja de Deus em Mambaí. Não, desde 1 Coríntios 11, que na igreja tem muitos fracos e doentes, é uma situação. A pergunta: isso causa angústia e tristeza em nosso coração? Olhar para a igreja e ver uma situação miserável, muitos fracos e doentes, muitos que nem participam mais da ceia, por exemplo, citando o texto da ceia, e vários que não vivem uma vida cristã normal, nem de oração, nem de palavra, nem de coinonia, nem de reunião.
são os chamados evangélicos de nome, né? Muito bem. Outra pergunta. Qual tem sido nossa postura diante da incredulidade e indiferença do mundo em relação à proclamação, aqui seria de novo da igreja, ou logicamente de parte da igreja, em relação à proclamação do evangelho? A pergunta, irmãos, é de novo, quantos não no mundo, na igreja, que estão indiferentes à proclamação do evangelho, ou seja, não se engajam? Porque, irmãos, a proclamação do evangelho é um projeto coletivo da igreja, né? Nem sempre está falando do anúncio individual, do evangelismo pessoal, que também faz parte. Falar de Cristo individualmente é item indispensável para crescimento, amadurecimento e fortalecimento na fé. Nenhum crente se torna maduro e forte na fé se não tem ousadia de falar pessoalmente para as pessoas dos seus círculos de convivência de Jesus. Então as perguntas aqui eu apenas direcionei pelo que eu ouvi de alguns atores, se essa tristeza em relação ao mundo, ou como diz Paulo aqui, né, em relação aos meus irmãos, ele chama aqui de irmãos, aos meus irmãos. Não são compatriotas segundo a carne, irmão, né, nossos irmãos de fé, mas segundo a igreja, por exemplo, nossos irmãos de igreja poderia estar incluído aí. Vamos ver. Aí vem a pergunta. A promessa de Deus falhou, né? Pelo seguinte, irmãos, quando a gente vê o final aqui, ó, Romanos 8, os dons e as vocações de Deus, diz lá no capítulo 10, né, a gente acha que são irrevogáveis, né? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não, quando Deus convoca, ele convoca mesmo, né? É irrevogável. Então fica a pergunta, e qual é a situação dos judeus hoje? Se é assim, e se Deus prometeu tanto, e os judeus agora estão fora disso, o que aconteceu? Deus mudou de plano, as promessas que ele fez, ele resolveu anular as promessas. Como fica a situação do povo judeu na era da graça, no Novo Testamento? Porque Paulo diz aqui, né, conforme deixa claro aqui, ele cita a palavra separados. Paulo diz claro aqui que os judeus sem Cristo estão separados. Estão separados do amor de Deus, né? Então vamos ver aqui o texto, irmão 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Paulo, quando coloca isso, é porque ele imagina, lógico, o raciocínio que vai ter. A palavra de Deus, então, falhou? Se deles é tudo isso aqui e hoje eles estão separados, a palavra de Deus falhou? Não. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Olha aqui a filiação da ação. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Então, irmãos, aqui a gente vê, nem todos os descendentes de Abraão são filhos. Por quê? Abraão teve primeiro 2 filhos. Ismael, com Agar, é filho de Abraão. E Isaque, por meio de Sara. Mas nem todos os filhos de Abraão são filhos, porque por meio de Isaque. Então aqui, olha, foi descartado Ismael, apesar de que ele é filho também. Então nem todos os filhos de Abraão são filhos. Isso não são os filhos da carne,
que são filhos de Deus, já vimos bem o sentido de ser filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como desse, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho, né? O que pode entrar aqui é a pergunta dizer, mas muito bem, mas eram mães diferentes, né? Um era filho de Sara e o outro era filho de Agar, e a linhagem era através de Sara. Então, até aí não tem muita dificuldade de entender que o projeto de linhagem, até porque Abraão e Sara eram de uma linhagem. Vocês sabem que eles eram primos, ou eram provavelmente filhos por parte de pai. Eles eram assim, né? Uma família, a família profetizada que seria. Mas é para não ficar dúvida, ele diz assim: e isso não aconteceu só, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, o nosso pai. Já Rebeca vai ter 2 filhos de Isaac. São 2 filhos de pai e de mãe. Esaú e Jacó são irmãos de pai e de mãe. Não é como lá o Esaú e o filho lá da escrava é Isaac, né? Que eram filhos de mães diferentes. Aqui Isaac vai ter Jacó, lá era Ismael e Isaac. Então, cada um de uma mãe. Agora aqui, olha, o caso, veja bem. Isaac vai ter com Rebeca Esaú e Jacó. E os gêmeos, inclusive, irmãos, são gêmeos, né? Ainda não era Narciso, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição. Eu quero que você lembre aqui, ó, que quando a gente viu no final do capítulo 8, a gente falou aqui sobre os que Deus conheceu antes, predestinou, chamou, justificou e elegeu. Então, irmãos, a questão aqui, ó, da eleição, nós falamos que Paulo não teoriza. Ele vai falando aqui da eleição. Ele vem dizendo aqui, ó, o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então a pergunta: a palavra de Deus falhou, né? Então a pergunta fica sendo a seguinte: falhou com quem? Nós vamos julgar a permanência, a veracidade, a fidelidade de Deus, ou a infidelidade e a não permanência de Deus, mediante o quê? Mediante a quem? Irmãos, ele vem falando no versículo 11, no capítulo 11, sobre nós sermos vasos e ele ser o oleiro. E a pergunta se o vaso tem direito de questionar o oleiro, o que ele faz e por que ele faz. Então a pergunta sobre se Deus falhou tem que ser esse julgamento da falha de Deus tem que ser baseado na palavra, na promessa de Deus, no chamado de Deus. Ou seja, irmão, nos seus critérios. Eu posso julgar Deus por critérios humanos e dizer que Deus falhou com a sua palavra. Eu julgar pelos meus critérios humanos.
Agora, se eu julgo Deus pelos critérios divinos e pela palavra, os critérios são outros. Deus não pode ser julgado por critérios humanos. Então, se por critérios humanos alguém quer dizer Deus falhou, mas pelos critérios pelos quais ele não pode ser julgado por humano, não pode ser. Por outros critérios aqui, ó, fica claro, né? Que foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, né, irmão? Veja bem. E antes de nascerem, não tinha feito bem ou mal. Tudo isso está lá em Gênesis, né? É fácil de acompanhar lá em Gênesis. Tá aqui, olha. Aqui tem algumas referências. Está em Gênesis 18:10, né? Onde diz: nesse tempo virei e Sara terá um filho. Aí vem. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Está em Malaquias, ó. Malaquias 1, 2 e 3. Deus diz: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Este amei aqui, irmão, quer dizer no sentido da eleição. Para que a eleição de Deus permanecesse, ele escolheu um e não escolheu o outro. Então vamos ver o que comenta aqui o nosso autor. Somos tentados a pensar que Deus fracassou na decisão de escolher para si um povo. Ele prometeu que pela família de Abraão todos os moradores da terra seriam abençoados, está em Gênesis 12. O que aconteceu com a promessa de Deus? Deus falhou. Aqui cita os versículos 29, 27 e 28. Versículo 27 e 28. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve, né? Então aqui está, irmãos, a nossa lição, colocando os textos aqui. Aí o Hernandes Lopes, no seu comentário aos Romanos: em face da incredulidade de muitos judeus, alguns começaram a duvidar da credibilidade da palavra e da veracidade das promessas. A fim de provar seu argumento de que a promessa de Deus não havia falhado, ainda mais depois de um final de capítulo 8, nada nos separa, não há criatura alguma que possa nos separar de Deus e do amor. Aí como é que fica a situação dos judeus? Paulo recolhe ao Antigo Testamento, trazendo à lembrança situações conhecidas, exemplificadas em algumas situações. Irmão, de todas as citações de Paulo do Antigo Testamento, nas suas 20 e tantas cartas, um terço está nesse texto de Romanos 9, 10 e 11. De citações do Antigo Testamento. Porque argumentando com judeus, é necessário que seja argumentando pelo Antigo Testamento, para colocar isso aí, né? Muito bem. Exemplifica algumas situações. Vamos ver aqui, o verdadeiro Israel, né? Que a gente viu aqui. Na história do povo israelita, sempre houve os que endureceram o coração para Deus. Êxodo 33, 3. Êxodo 33, 3. Porque é um povo de dura cerviz, né? É o nome que se dá aqui. Segundo Crônicas. Assim também os que abriram o coração para a revelação de Deus. Então sempre teve os dois grupos, irmãos, os que abriam e os que fechavam. O argumento do apóstolo é enfático, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O princípio é o mesmo de Romanos 9,7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Sempre houve dois tipos de Israel. Aqueles que o eram por descendência fisicamente de Israel, Jacó, e aqueles que constituíam sua descendência espiritual. A promessa de Deus se destina aos que são descendência, os filhos da promessa que são contados como
a sua descendência. Abraão e seus filhos, versículos 7, 8 e 9. Vamos lá. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos espirituais dele. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo na veia. A gente tem de novo aqui, Bíblia viva. O simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, da verdade, filhos de Abraão. As Escrituras dizem que as promessas se destinam somente ao filho de Abraão, Isaque, e aos descendentes de Isaque, embora Abraão tivesse tido também outros filhos, né, irmãos? Além de Ismael, de Isaque, de Esaú e de Jacó, depois de viúvo, com 100 anos de idade, Abraão ainda casou e teve mais vários filhos, mas a promessa é numa linhagem, né? Numa linhagem. Olha, Jacó e Esaú. Então, Paulo deixa de lado Abraão, Isaque e Ismael e volta para a próxima ilustração. Isaque e seus 2 filhos, Jacó. Isso, João Stott, o teólogo, diz no livro A Mensagem aos Romanos. Assim como Deus escolheu Isaque e não Ismael, para ser objeto de sua promessa, ele também escolheu Jacó e não Esaú. Neste caso, entretanto, fica ainda mais evidente que a decisão de Deus não tinha nada a ver com os meninos em si, ou seja, com o fato de escolher um ou outro, pois nada havia que os distinguisse um do outro. A frase, o propósito de Deus quanto à eleição, prova que a escolha de Jacó e não de Esaú não se origina neles, mas na mente e na vontade daquele que chama, né? 9, 12 e 13. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém eu desprezei a Esaú, né? Então, irmãos, Romanos para hoje. Você tem plena confiança de que tudo que Deus promete vai ser cumprido? Deus não é homem para que minta. Os judeus aqui, mediante o anúncio do Evangelho, de que Deus agora trata com a igreja, poderiam dizer, não, Deus prometeu e não cumpriu, né? É um ponto que a gente tem que chegar lá e ver como é que fica essa situação. Agora, no versículo 14, né, que tem essa pergunta retórica, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Aqui nós temos a referência de Moisés, né? Moisés, ele falou para Moisés aqui, ó, em Êxodo 33, 19. Êxodo 33, 19. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E não terei de quem eu não tiver e nem de quem eu não me compadecer. Então a pergunta é, Deus é injusto? Deus é injusto por quê? Porque escolhe um e rejeita o outro. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui muito interessante. Deus escolheu para ser salvo e rejeitou a salvação do outro, é isso que está falando aqui? Não, eu escolhi, Jacó vai ser salvo. Pronto. Esaú não vai ser salvo. É esse tipo de escolha que está falando aqui. Irmão, Deus sempre trabalha com um povo. Um povo. A igreja é o povo de Deus. Eu edificarei a minha igreja. Então Deus estabelece trabalhar com a igreja. Agora a igreja tem os seus indivíduos. Todos os que estão na igreja, pelo menos na igreja visível, incluindo pastores e apóstolos e profetas, são salvos. Então a mesma coisa, irmão. Quando o Senhor disse que escolheu Jacó para ser a matriz do povo. Eu vou formar o meu povo, primeiro,
Não vou formar o meu povo a partir de Ismael. Ismael foi perdido? Não, Ismael foi rejeitado. Quem foi Isaac é que foi escolhido para a salvação. É disso que está tratando? Não. Para a formação do meu povo, que eu vou formar, eu não vou formar a partir de Isaac. Eu vou formar um povo a partir não vou formar a partir de Ismael. Vou formar a partir de Isaac. Aí nascem os gêmeos. Então o Senhor diz: o meu propósito de eleger um povo, de formar um povo, formar uma nação, eu vou fazer a partir de Jacó e não a partir de Esaú. Agora, a salvação individual, a salvação sempre foi individual. Deixa eu explicar isso aqui. Não está falando de que eu escolho Isaac para ser salvo e Ismael para ser perdido. Está falando assim, na linhagem da formação. Eu escolho Jacó para ser salvo e determino que Esaú é perdido. De novo, não se trata aqui de eleição, de salvação e de pessoa. Deus está elegendo, fazendo uma linhagem, vem com Sara, depois com Rebeca, depois vem com Jacó, e com Jacó vem com as suas esposas, formando as 12 tribos de Israel, forma-se a nação de Israel, e com Moisés se constitui com leis, igual a nossa Constituição. Então, bom, o que Deus está elegendo aqui é como a igreja. É como a igreja. A igreja. A minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aí vem explicando o propósito de Deus com a igreja. Então Jesus não está salvando pessoas individuais, tanto que ele está salvando e formando igreja, está edificando uma igreja. Né? Agora, assim como na nação de Israel, a gente acabou de ver aqui na lição, olha o que diz aqui na lição, né? Que disse assim, ó. Disse assim, sempre teve, onde é que fala isso aqui? Ó, sempre houve os que endureceram o coração, sempre houve os que abriram o coração. Não é o que a gente está fazendo a aplicação de que quando Paulo ele diz que sente profunda tristeza e angústia por seus irmãos separados de Cristo, que a gente faz a mesma analogia pela a igreja, e a mesma verdade. Deus tratava com a nação, Deus agora trata com a igreja. Mas o fato de pertencer à igreja não é sinônimo de pertencer a Cristo, estar ligado a Cristo. Então Deus escolheu a igreja para que por meio de Cristo, todo aquele que viesse a crer em Cristo, adotado como filho, faria parte da igreja. Então, todo salvo faz parte da igreja. Mas nem todos que fazem parte da igreja são salvos. Eu não sei se isso é interessante a você, porque à primeira vista eu já vi assim entender que Deus está escolhendo quem vai ser salvo. Ismael não quero que seja salvo, quem vai ser salvo é Isaac. Aí vem de Isaac. Saul eu não quero salvação dele, eu quero não estar tratando de salvação. Eleição para ser o povo. O povo de Deus hoje se chama igreja, formado de judeus e de não judeus. Então a eleita de Deus é a igreja, né? E os salvos que certamente estarão na igreja, mas de novo nem todos que estão na igreja são salvos. Aí vem pedindo, e a gente sente o que por essas pessoas que estão na igreja, que são separados da graça, de etc. Eu acredito que seja por aí. Vamos ver o que diz aqui Abraão e seus filhos, né? Muito bem. Jacó e Esaú. Se você tem plena confiança que tudo que Deus promete vai ser cumprido, Deus não é homem para que minta, né? Então vem aqui a pergunta retórica. Aí tem mais um caso aqui para a gente ver, versículo 14. Deus é injusto? De modo algum.
Pois ele diz a Moisés, nós estamos vendo aqui, né, a passagem bíblica, terei misericórdia de quem eu quiser ter, e terei compaixão de quem eu quiser ter. Portanto, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Aqui, irmãos, a gente volta, tá? A gente volta lá no fim do capítulo 8, a questão de que ele conheceu antes, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Baseado em quê? Aí entra uma outra coisa. Alguém diz, mas então por que Deus se queixa? Né? Aí vem aqui. Então por que Deus se queixa? Se Deus se queixa? Pois se é ele quem determina tudo, essa pergunta aqui é cruel, né? Mas peraí. Por que Deus reclama? Por que Deus reclama? Se as coisas dependem da vontade dele. É ele quem determina e não é o ser humano quem determina. Agora, irmão, tratando-se de salvação ou não salvação, há um ponto em que realmente o homem ele é responsável pelas suas decisões. O homem é responsável pelas suas decisões. Ah, mas o texto diz que quem decide é Deus. Mas há um ponto aí onde as coisas se encontram. Né? Que Deus é que decidiu, mas a escolha foi sua. Você é que escolheu. Você é quem decidiu, mas Deus escolheu. Então, onde é? Você sabe como é que termina esse texto de Romanos 9, 10 e 11? Ó, insondável sabedoria, riqueza de Deus, quem é que pode sondar? Então, essa pergunta aqui, o que adianta então do que Deus ainda nos culpa? Né? Do que Deus nos culpa? Se não depende do desejo do esforço, a Escritura diz ao faraó, eu levantarei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece. Deus endurece a quem ele quer. Mas você vê lá nos textos de Faraó, lá no Êxodo, que Faraó endurecia o seu coração. E ao mesmo tempo diz, e Deus endurecia o coração de Faraó. Então, existe um elemento aí onde essas duas se encontram, que ao mesmo tempo em que Deus endurece, mas a decisão é do homem. Né? Como isso funciona, eu não sei muito bem não. Mas não se pode dizer, como eles estavam reclamando aqui no versículo 14, ó, então do que Deus ainda nos culpa? Deus está culpando de quê? Se ninguém pode resistir à sua vontade. Então, irmãos, aqui no caso, Deus tem misericórdia e Deus endurece, mas em ambos os casos, tem ainda a questão do que depende do homem. Então, vamos aqui. Primeiro, Deus não é injusto. Romanos 2,13, né? Vamos dar uma olhadinha lá rapidamente. Romanos 2,13. Deus não é injusto. Ó, rapidinho a gente chega lá. Romanos 2,13 aqui, ó. Os que não ouvem a lei, os que não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem. Esses serão declarados de fato quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Então, Paulo olha para o passado de Israel e nos mostra a soberana eleição divina. Romanos 5 aqui, ó. Romanos 5. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos ou tenhamos, já vimos se aqui se é um imperativo ou se não é, né? Já vimos isso. Por nosso Senhor Jesus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, nos gloriamos ou nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Muito bem, para o apóstolo fica claro que a misericórdia divina não é merecimento humano. Aí vai estar lá no fim do capítulo 11.
que dá ao homem o que os seus pecados merecem não é arbitrariedade. Então, irmãos, a pergunta: você já questionou Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida como se fosse uma injustiça de Deus? Lembre-se que Deus é perfeito. Deus é justo, né? Muito bem, irmãos, então essa é a introdução. E o que vem Paulo explicando aqui, essa questão que ele falou aqui de predestinação no capítulo 8, predestinado, chamado, ele vem mostrando aqui como é que aconteceu. Agora, se bem que você está vendo aqui, o texto aqui não estava falando de predestinação de salvação, estava predestinação para a formação do povo de Deus, né? E alguns talvez tenham entendido como salvação. Não está tratando aqui de que Jacó Deus amou e foi salvo, e Esaú Deus não. Pelo sistema do Antigo Testamento, não é Esaú, Jacó, Isaac, Ismael, todos foram salvos. Todos eles foram salvos. Agora Esaú tem aquela coisa que ele trocou a primogenitura. Você veja bem, né? Deus o rejeitou, mas ele mesmo por si depois foi lá e trocou a sua primogenitura, que era o direito, que era dele, e passou para Jacó. Mas ele foi rejeitado desde o ventre. Mas ele em vida acabou isso. Mas isso aqui não estava se tratando de salvação, de primogenitura. Então, irmão, Deus tem misericórdia de quem quer, compaixão de quem quer, tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Se bem que aqui, irmão, não está falando de salvação também não. Está falando dos propósitos de Deus, presta atenção no texto, né? Os propósitos de Deus em executar na terra a sua vontade. Uns ele endurece para executar na terra a sua vontade. De outros ele tem misericórdia para que a sua vontade seja executada. Então as pessoas são usadas. Você veja que Isaías, que não era judeu, cita Ciro, o imperador persa, e o Senhor diz: o meu pastor, eu vou usar ele para destruir o império e levantar o povo de Israel. Então, primeiro cuidado, se nesse texto aqui está falando de salvação. O que está falando aqui é que mudou de povo. Em determinado momento, Israel não é o povo eleito por meio do qual Deus continua executando sua vontade na terra. Esse povo agora é a igreja. Aí vem a pergunta: e Israel? O que aconteceu com ele? Deus rejeitou Israel? Se Deus rejeitou Israel, como é que ficaram as promessas dele? Mas então, irmãos, aqui está se tratando de eleição do povo mediante o qual Deus opera. O povo hoje se chama igreja. E dentro da igreja tem salvo e não salvo. Como Israel tinha salvo e não salvo, mas a gente vai continuar isso, se Deus nos permitir, né? O próximo tópico nosso aqui é: por que Deus ainda nos culpa? Onde é que se juntam, né? Que Deus é quem me endureceu, ou Deus é quem determinou, e ele vai me culpar do quê? Porque tem um ponto que eu vou te mostrar. A gente já viu que Deus determina, mas a escolha termina sendo sua. É Saul, Deus o rejeitou como a linhagem que seria o povo, mas ele pessoalmente vendeu a primogenitura. Faraó, Deus endureceu, mas diz lá o texto que Faraó se endureceu. Então tem um encontro, tem um ponto de encontro aí, onde Deus pode claramente dizer: eu estou te julgando pelas suas decisões, embora eu tenha decidido. Próxima aula, se Deus permitir, a gente volta nesse assunto. Bendito Deus e Santo Pai, insondáveis são, Senhor, os teus caminhos, ô profundidade da tua riqueza, dos teus decretos. Nos ajude, Senhor, que realmente, como disse o escritor, o texto parece complexo, mas o teu Espírito vai nos dar compreensão, vai nos dar entendimento. Sim, Senhor, para entendermos a maneira como o Senhor hoje, inclusive, age no meio deste povo que se chama igreja, onde dentro dela muitos estão separados da graça e da verdadeira fé, Senhor. Ajude-nos que sejamos encontrados e contados entre aqueles que estão no empenho da programação do Evangelho
e de uma vida em comunhão com Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. A gente se vê.